Eu quero te mostrar que conquistar um relacionamento pode ser muito mais simples e muito mais rápido do que você imagina. Eu sou Luísa Vono e esse é o VonoCast. E hoje eu tenho convidados muito especiais aqui. E é muito louco, né? Porque a história é tão recente, mas muito incrível, muito intensa, muito poderosa. Não tão recente assim, né? Meses. Ele acabou de... 3 meses. Ah, bom. Pensei que era do nosso relacionamento. Ah, Quer dizer, ele não. acabou de descobrir que a gente vai fazer 9 anos, uai. Acabou de descobrir que são 9 anos. Eu só lembrei, na verdade, né? São 9 anos de experiência, de vivência diária. E... Muito amor, né? Olha que lindo. Mas, apresentando então os meus convidados para você, temos aqui Thalita Dalbó e Vitor Dalbó. Fala Vitor ou Victor? Victor. Victor Dalbó. Isso. E eu vou ler aqui a apresentação oficial e vou fazer a minha apresentação também. Thalita Dalbó, designer de moda há 14 anos, produtora de moda, empreendedora e criadora do Capital Visual. Esse que você vê aqui agora na minha pessoa. Maravilhosa, não é não? Aprendi com você, amiga. Victor Dalbó, empreendedor, estrategista e especialista em lançamentos e produtos perpétuos. Marido de Thalita! Essa é a melhor apresentação. E ó, na minha visão, tá? Conheci Thalita e o Victor em dezembro. Então, bem recente, porque a gente tá gravando esse podcast, né? Então, coisa de 3 meses atrás. E quando eu conheci vocês, foi porque eu contratei o serviço da Thalita, né? Então, contratei o serviço da Thalita, a Thalita me sai de Tubarão, vai pra Brasília, a gente se conhece e eu tô lá recebendo aquele trabalho dela e pensando, meu Deus, que coisa muito mais profunda do que simplesmente aprender a se vestir, né? E no meio de uma conversa de outra, a Thalita me vira e fala o seguinte: eu vim aqui pra alguma outra coisa, que eu ainda não sei o que é, mas Deus me mandou. E até o final da nossa consultoria, eu vou descobrir pra quê. E nessa hora eu pensei, meu Deus, lá vem. Mal uma pessoa que vai falar de Deus pra mim, e não sei o quê, e eu não sei o que eu faço com essas informações que têm chegado até mim. E não é que até o final da nossa consultoria, a gente realmente descobriu? E foi muito especial, né? Com direito, assim... Foi algo que pra mim foi muito marcante também. A maneira, né? Eu vejo que Deus... Não conta! Segura! Tá bom. Nem spoiler. Então, não, vai rolar spoiler aqui ao longo dessa nossa conversa, desse bate-papo. Eu vou te contar o que a Thalita veio fazer aqui. Mas é bem provável... Por que eu não quero te contar? Porque é bem provável que só ouvindo você já entenda. E só ouvindo isso... chegue na sua vida também. É bem provável que talvez hoje você acesse lugares que você não acessou antes. Então, fica com a gente, porque esse bate-papo ele vai ser muito profundo e muito especial. Então, já deixa o like nesse vídeo se você está assistindo pelo YouTube e se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é muito importante que você deixe uma classificação. Se você já assistiu outros episódios aqui, então você sabe do que a gente tá falando. Você sabe quão profundo a gente vai nessa nossa conversa e é muito legal quando você deixa pra gente comentários, avaliação, quando você encaminha pra outras pessoas, pra que essa conversa se amplie e chegue em mais pessoas, né? E Victor, foi muito profundo pra vocês? Foi intenso aquela nossa conexão ali inicial? Como é que foi? Então, a gente confessa que a gente sabia que tinha um propósito, não sabia o quão profundo ele era, né? Você sabe que eu te falei que havia algumas mulheres que Deus havia me mostrado e você fazia parte de uma dessas, né? Então, dessas mulheres sendo incendiadas por aquilo que ele tem, por um propósito, e a Luísa tem isso. Então, você vai ser muito incendiada por essa mulher aqui. E foi muito especial porque eu falo a maneira como Deus faz as coisas, né? A gente teve direito a um beija-flor na nossa conversa. Aquilo foi muito doido. Foi. Então, foi muito especial ver a maneira de Deus se apresentar. Ele se apresenta como a gente pode entender. E ele veio ali naquele momento que a gente estava orando juntas e foi um momento muito especial. Eu falo que não existe maior intimidade do que a oração. É muito maior até que o sexo.
Então, e aquilo ali foi muito uma intimidade, e a gente orando dentro de uma garagem com o carro, com vidro fechado, e apareceu o beija-flor na hora, e eu escutava um toque-toque, a Luísa, tá, olha isso! E um beija-flor deu uma voltinha ali, né, e foi embora. Eu vi muito a confirmação da presença de Deus e daquilo que ele estava selando. E a partir dali foi muito engraçado que você já fez parte dos nossos corações. Quando a gente fala isso, é muito real. A gente tem se sente realmente conectado. Não parece que faz 3, né? 3 Quase meses. 3 Há meses. 3 meses por a aí. gente se conhece, né? Parece que foi a vida inteira, porque a gente já se conhecia desde a fundação do mundo. Deus tinha um propósito, já tinha marcado isso. E muitas pessoas aqui vão entender toda essa loucurada dessa conversa e vão ver o quão profundo Deus é e como ele sabe a maneira exata, o tempo certo de realmente abrir essas portas, né? E foi especial. E é muito louco porque o mesmo espírito que habita em você, habita na Tá, também habita em mim. E enquanto tudo isso estava acontecendo com vocês, o Espírito Santo estava me dizendo outras coisas também, outras mensagens que era para te entregar no final, né? E a gente nem teve tanto contato assim, mas mesmo sem te conhecer em detalhes, ele é um Deus de detalhes e tinha te passado tudo tintim por tintim, né? E a gente como um, né? Casamento é ser um. Sim. E a gente é um com Deus. Então, foi uma ponte. Eu falava, nossa, ele nem participou da nossa conversa e já chegou conectando ali, fazendo todo o alinhamento, alinhavando, né, o final da nossa conversa, que foi muito bacana. Nossa, foi muito especial. Pra mim foi muito especial, porque era algo que eu já vinha construindo na minha vida, era algo que já vinha acontecendo, que eu já vinha buscando, e de repente eu contrato uma consultoria que me abre portas inimagináveis pra mim, né? Então foi realmente muito especial. E tá, esse serviço, esse trabalho que você fez comigo é o do Capital Visual, e pra quem tem curiosidade, pra quem tá ouvindo a gente só, poderia ir lá pro YouTube pra assistir, pra ver isso aqui na prática, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho do que é isso, o que é o Capital Visual. O capital visual, na verdade, ele é uma maneira de você comunicar sem nem abrir a sua boca. Eu falo que a gente é uma carta viva e isso aqui que vocês estão vendo é o envelope. Se você coloca ali certinho o endereço e o CEP, aquela carta chega em quem deve chegar. Agora, se você não preenche o endereço correto, ela não chega. Se eu quero escrever uma carta para você, eu preciso colocar nesse envelope todo o endereço para chegar na sua casa. Se eu escrever para o Rio de Janeiro, não vai chegar. E isso aqui é o nosso envelope. Quanto antes a gente preparar ele, entender isso, que a gente carrega uma mensagem e que há pessoas que precisam ouvir essa mensagem, e você precisa falar sem nem abrir a boca, você vai investir no seu capital visual, que é exato isso. Perfeito. E pra você que tá só ouvindo a gente e não tá vendo isso aqui que a Thalita apontou, é a nossa roupa, né? O acessório, a nossa produção. E é sobre isso que ela A imagem, né? É a imagem. em si. Perfeito. É isso que ela fala, né? A sua imagem chega antes. Então, não é só sobre colocar uma roupa, colocar um acessório. É sobre toda a comunicação que isso traz, né? E Isso. vocês trabalham juntos, né, Vitor? Sim, e só complementando, isso é muito importante porque, querendo ou não, o nosso inconsciente, em menos de 3 segundos, já faz um julgamento sobre qualquer pessoa. Então, mesmo antes de abrir a boca, eu já penso alguma coisa em relação a você ou em relação a você, e vocês também estão pensando alguma coisa em relação a mim. Então, por que a gente já não transmite essa mensagem correta, mesmo antes de abrir a boca, né? Porque isso abre muitas portas. E a gente é tão visual que se tem alguém que tá só ouvindo, já começa pelo tom de voz, pelo jeito de falar, começa a imaginar como é essa pessoa. Exatamente. Então isso é muito forte, não é um julgamento, é cerebral. Eu falo isso, gente, isso não é futilidade, isso é cerebral. Eu já tive do outro lado, eu falava, gente, pra que perder tempo com isso, né? Tempo é dinheiro, porque na época eu não entendia que tempo era vida. Então eu falava, tempo é dinheiro, não perde tempo com isso. Mas a verdade é que você alinhar o seu capital visual é você só alinhar a sua comunicação. Nós somos seres cerebrais e visuais, e isso
é fato comprovado, né, cientificamente. Na verdade, é colocar pra fora aquilo que você já tem dentro. Já é, né? Já é. E de repente você olha pro espelho e enxerga que é de fato, né? Muito Exatamente. legal. Eu me senti assim mesmo. E você falou de sermos visuais, né? Sabe quem realmente é visual? Quem é muito visual? O homem. O homem é muito visual. E hoje mesmo eu gravava um vídeo com o Rafael Cobra. O Cobra tá até aqui, né, Cobra? Beleza, obrigada por ter vindo aqui. E o Cobra falava isso, né? Hoje no vídeo ele falava isso. Homens são visuais. E é algo que muitas vezes a mulher tá lutando contra. Ah, por que os homens são assim? Não sei o que, nananã. Em vez de lutar contra, por que não? O Cobra até falava isso no vídeo, né? Por que não entender que, pô, é assim? E o que eu posso fazer com essa informação? Como eu posso usar isso a meu favor, né? E tem tantas mulheres. Sabe o que eu ouço de mulheres? Ai, preguiça de começar toda a conversa e tal. E se de repente a sua imagem já comunicasse várias coisas sobre você? Sobre quem você é, coisas que você gosta, ou, né? Tem valores. Eu, como único homem aqui nessa mesa, posso afirmar que seu conselho é um conselho muito sábio. Porque foi exatamente assim que aconteceu com a Thalita. Foi uma impressão, a primeira impressão visual que eu tive dela, que me chamou a atenção e me fez sair do meu lugar e ir até onde ela estava. E começar uma conversa, né? Viu só? Olha! Então, na a gente prática, já pode entrar nisso? é um conselho na prática. Eu vou até fazer um parênteses antes de a gente mergulhar nisso. Eu sempre costumo falar tanto para as minhas alunas quanto para as minhas clientes que é igual você seja. Eu vou te convidar, Lu, vamos jogar basquete? Você fala, tá, eu nunca joguei basquete, eu detesto basquete. Eu falo, não, vamos, você vai. E você, a cestinha da noite, marcou só cesta de 3 pontos. Você vai amar basquete. A partir daquele dia, você ama. Então, quando você fala assim, preguiça de me arrumar, preguiça de fazer isso, você começa a fazer, sai da sua zona de conforto. Você começa a marcar gols, você começa ali a fazer cestas, você começa a sentir o benefício disso, você passa a amar. Não foi assim? No começo você precisa exercitar, você precisa, nossa, tava tão fácil do jeito que eu tava, mas não está te levando ao lugar que você deseja, nem a relacionamentos que você deseja. Então, saia da zona de conforto, comece a jogar aí esse jogo, faça pontos, eu tenho certeza que você vai passar a ser jogadora oficial do Capital Visual. Cara, e que conexão, né, Cobra? A gente falou disso no vídeo hoje. Foi? O Cobra falou exatamente isso, que quando você faz mudanças na sua vida, que às vezes, começar com pequenas mudanças faz com que você comece a ter resultados. Você fala, pô, massa, gostei, e agora? O que mais, né, que eu posso fazer? É exatamente isso. E quantas vezes a nossa imagem, ou se arrumar, se produzir, foi associado a algo fútil, a mulher absorveu aquilo como uma verdade absoluta, e de repente hoje não se arruma, não se cuida mais, porque ela tem alguma associação negativa sobre isso. Exato, perfeito. Se pudesse rever, né? Eu falo o seguinte, comece, muitas vezes vai ser de fora para dentro. O que acontece? A mulher que não se arruma, que entra nisso, não só é essa questão de ouvir que é futilidade, mas também é a questão de ela não se ver. Ela não se enxerga como ela realmente é. Por isso que eu falo que capital visual é algo de dentro para fora. Mas muitas vezes começa de fora para dentro. Eu falo assim, começa a fazer o raio-x do look, começa a ir para frente do espelho, colocar aquela peça que você acha linda na outra e você acha que para você não é boa. Se você acha lindo alguma coisa em outra mulher e diz assim, eu não uso que não combina comigo, porque não combina comigo, eu quero te dizer, teste, porque na verdade é um bloqueio em você. Você não se acha à altura de usar aquilo, mas você é. Você só precisa descobrir. E fazer o raio-x do look é isso, você se olhar e fazer um raio-x. O que você vê dentro de um raio-x? O que você vê no raio-x? O que está dentro. Quando a gente começa a encarar o espelho, a gente começa a encarar as nossas verdades. Foi o que aconteceu comigo. E era muito difícil me vestir, né? Pra quem não sabe, eu me achava horrível. Então, o ato de comprar... Você passou por isso, por uma autoestima baixa. Muito tempo, não gostar de você. Como é que foi isso, tá? Quantos anos você tinha? O que você fazia? Onde você morava? Que momento que você estava vivendo? Porque talvez muitas mulheres que estão ouvindo a gente agora, que estão vendo a gente, estão passando por isso, né? E se de repente ela ouve de todas as pessoas, mas você é tão linda, porque provavelmente você ouvia isso. Mas como que você não se acha bonita? Você é linda. E a pessoa... É mesmo. Eu vou te falar, a minha desconstrução de imagem, né, e de quem eu era tão grande que quando alguém me falava isso, eu pensava assim, o que essa pessoa tá querendo?
Qual é o favor que ela quer, o que ela vai me pedir, o que ela tem de interesse, porque eu não recebia como uma verdade. Uau. E eu sofri mesmo. Na adolescência eu cheguei a me bater, me morder, tive bastante dessas crises, tive compulsão alimentar, tive bulimia também. Então foi um processo de descobertas. Para quem não sabe, eu fazia enfermagem, tá? E foi num encontro, assim, de mulheres, e uma mulher falou, traga a memória o que te traz esperança. E ela trouxe na hora, assim, ela falou, Deus vai começar a trazer na sua memória paixões da sua infância. E na hora, eu comecei a me ver, quando pequena, gostando muito de moda. E aí, ela falou assim, você vai lembrar de algo que travou você naquele momento. E eu lembrei exato da história, que foi de uma professora, quando eu tinha 4 para 5 anos. Eu era uma criança muito bonita e eu era muito extrovertida. Hoje eu sou uma pessoa tímida que trabalha isso em mim, mas eu era extremamente tímida, extremamente extrovertida. E as pessoas achavam que eu ia ser atriz, de tão extrovertida que eu era. E as crianças, né, os meninos, roubaram todas as flores do jardim da escola, que era grande, e me deram, porque falaram que eu era uma princesa. A professora, vendo aquilo, me colocou no canto do burro, que eu sou dessa época, eu não sei se você é dessa época, mas eu sou dessa época do canto do burro. Nossa! Botou o chapéu do burro e falou assim, você nunca mais vai você vai aprender agora, que não é através da beleza que se conquista qualquer coisa. E começou a falar várias coisas ali em relação àquilo. E eu sentia tanta vergonha, ela falava para as outras meninas, vocês estão vendo? Isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que isso não leva a nada, e tal. E eu sentia tanta vergonha que ali eu entendi, eu preciso ser feia. Ser bonita não é bom. E aí eu comecei, isso ficou tão repetitivo na minha cabeça que se tornou uma verdade. Eu entendi, eu sou feia. E eu comecei a me vestir para ser feia. Eu era igual a Betty a Feia, gente. Alguém viu essa novela? Eu era igual. Eu só não tinha um óculos porque eu não tinha deficiência visual, mas o resto, o aparelho, os tic-tacs, o cabelo, a roupa eram iguais. E eu realmente entendi que eu era feia. Então eu olhava e falava, Deus, por que você me fez assim? Eu sou tão feia. Olha a fulana é linda. Olha o olho da fulana, olha a boca da fulana. Eu entrei numa zona de comparação muito forte. E aquilo fazia com que eu me depreciasse ainda mais. Mas você já tinha esse contato próximo com Deus? De ter essa conversa, nessa intimidade? Como que era nessa época? Eu sempre Porque tive daí você era sede. adolescente. Eu sempre tive sede. A minha primeira experiência com Deus foi aos 9 anos de idade. Eu fui curada de uma bronquite alérgica lendo a Bíblia. Eu queria muito um cachorro, eu li a Bíblia, vi que Deus curava. Eu falei, se tu cura lá, tu cura aqui. E eu tive uma experiência muito forte, eu fui curada. E eu acordei no outro dia e falei assim, isso foi à noite, eu falando com Deus. Falei, mãe, eu quero cachorro agora. Deus me curou. O que ela ia fazer? Eu falei que Deus curou, como que ela não ia dar? Ela falou, essa menina vai morrer, porque eu usava máscara na época, né? Hoje é moda, né? Mas na época não se usava e eu era uma criança que usava máscara, vocês imaginam. Já igual a Betty a Feia, com máscara, tadinha, né? Era dó. E aí ela falava assim, agora essa menina vai morrer. Mas ela deu o cachorro. Ela deu o cachorro. Deu o cachorro. E simplesmente eu não tive nada. Nada. Eu não podia nem chegar perto de nada com pelo. Na minha casa não tinha nem tapete, não tinha nem urso dentro de casa, porque eu tinha alergia. Esses ursinhos assim de criança, não tinha. E aí foi o meu primeiro contato. Então eu tinha uma comunicação com ele. Ainda não conhecia da maneira que eu conheço hoje. Eu conhecia meio de ouvir falar, né, que era a sua situação naquela época. Eu conhecia de ouvir falar, mas eu falava isso para Deus. E foi nesse evento que ele me trouxe essa lembrança e foi uma cura muito forte. Ele falou, você é imagem e semelhança de Deus, você não é uma Barbie. Peraí, voltamos agora pro evento de enfermagem. Pro evento, não, de mulheres, em que eu era enfermeira e era essa que falava assim, gente, eu só usava uma calça de lycra e uma camiseta, só. Esse era o meu guarda-roupa. Eu falava, gente, isso é muita futilidade. E eu falava assim, gaste com conhecimento. Não que você não deva gastar, é lógico que a gente deve investir em conhecimento. Mas você também, o seu capital visual precisa estar alinhado com isso. E ali foi a minha primeira experiência. Deus falou, você vai curar o coração das mulheres através da moda. Eu falei, gente, eu fazia enfermagem. E dali eu saí, eu tranquei a faculdade e eu comecei a fazer corte e costura, que era o que eu tinha condições na época. Então, algo que eu aprendi... Então, peraí, aquela palavra foi muito forte pra você, foi porque a ponto de você trancar a faculdade? Nessa época eu já estava conhecendo realmente a Deus, né? Eu falo que você precisa se conhecer primeiro para conhecer Deus de verdade. Então, como eu não me amava, eu não tinha como amar a Deus. Mas quando ele começou esse processo, eu entendi que eu era imagem e semelhança dele, que ele nunca erra, ali mudou a minha chave. Eu tava muito acima do peso e eu saí dali me achando linda. Foi muito doida essa experiência. E eu comecei a estudar. Eu falei, bom, se ele falou isso, eu sou muito obediente. Eu falo assim, a cada obediência um derramamento de poder. Se você obedece aquilo que ele tá falando... Peraí, volta. A cada o quê? Obediência é um derramamento de poder.
A cada obediência é um derramamento de poder. Quando você obedece, as coisas com Deus são assim, ele nunca vai te falar o caminho completo. A gente sempre quer saber tudo, dominar tudo. Mulher é assim, né? Tem que saber a hora, o lugar, como vai ser, quantos filhos e tudo, né? O Controladora, cachorro. né? E com Deus não é assim. Com Deus ele fala assim, faça tal coisa, e você faz. Aquilo parece não ter o menor nexo. Pra mim não Agora me fazia. conta, calma. Vamos devagar, tá muito rápida essa conversa. Vamos devagar aqui. Aí você falou assim, Deus fala. Como é que fala, gente? Alivia assim, o coração de uma pessoa que não tá vamos lá. entendendo como é que fala. Vamos lá. Quando a gente se conheceu, você não entendia... às vezes eu fazia uma cara, você não entendia se eu tava gostando, que nem eu montava o look nela, a gente não sabia se ela tava querendo me matar, ou se ela tava amando aquilo que a gente tava fazendo. Hoje, a gente, apesar dessa pouca convivência, mas a gente fala praticamente todo dia, né? Eu já comecei a entender quando a Luísa não gostou de alguma coisa, quando a Luísa gosta, e você não precisa nem abrir a sua boca. E com Deus a gente fica criando um mistério, achando que vai vir uma voz do além, uma manifestação. Não que não possa vir, mas a gente tem essa fantasia. E Deus é relacionamento. Quando você começa a se relacionar com Ele, você começa a entender a maneira que Ele fala com você, quando que é Ele falando, quando que é a sua voz. E para isso é relacionamento. Quando você vai se relacionar com um cara, você não sabe se ele tá gostando, se ele não sabe se ele te ama, você não sabe se ele tá afim de verdade. Mas à medida que você vai conhecendo, você começa a entender. Hoje você conhece o Léo não precisa te falar nada. Tem hora que ele acorda e você fala, tá de bode. Não é? E com Deus é a mesma maneira, é você ter um relacionamento e aí você já sabe exatamente o que ele tá querendo te dizer. Isso, se a gente traz pro relacionamento, quanto mais próximo, quanto mais companheirismo, quanto mais intimidade, quanto mais aberto a gente tá um pro outro, mais nós nos conhecemos um ao outro. E a mesma coisa aqui, eu tô falando pra esse microfone, tô muito próximo. E você tá me escutando. Agora, se eu afasto, eu não entendo, não é audível o que ele tá dizendo. Então, quanto mais próximo você estiver dele, com mais clareza você vai ouvir a voz dele. Porque ele nunca deixa de falar com a gente. Em todo momento, ele nos instrui, nos mostra. Só que quando a gente tá longe, distante, tem muito ruído ao redor. E isso são vozes que acabam te deixando confusas, você não tem certeza se é ele ou não. Mas quando você tá próxima, é como ele falar no seu ouvido, assim. E cada um tem uma forma, né? Alguns falam ao coração, outros de maneira audível, ou outras vezes ele pode usar pessoas. Sabe aquilo que você me falou? Eu vi. É exato isso. Às vezes Exatamente. eu vi eu pequenininha lá, eu senti, tive todas as sensações ali. Eu vi ele me mostrando aonde eu chegaria através da moda. Ele falou, você vai diante dos grandes através da moda, você vai curar o coração de mulheres através disso. Eu falei, logo eu, que acho a moda fútil, e ele falou, você não acha, olha essa lembrança aqui. E trouxe como um trailer, como um filme, eu lembrei daquelas coisas todas. Então, e dali eu comecei, né, eu falei, bom, então vamos fazer corte e costura, que era o que eu poderia fazer na época. A gente vem de uma situação muito difícil financeira, passei fome real, de não ter 3 dias o que comer. Então eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou fazer moda como? Vou vestir o quê? Vou fazer corte e costura, que eu faço pelo menos as minhas roupas, né? E foi daí que começou toda a história, e até onde vocês estão vendo hoje, né? Até o capital visual, né? Até o capital visual. Uau! E nessa história, onde que a história de vocês, a pessoa que quer comunicar, então o microfone na frase, Jesus, onde que é a história de vocês, então fazer aqui, ó, onde é que a história de vocês se encontra aí, né, nisso aí? Luísa, você tá preparada para uma história um tanto quanto mexicana? Nasci pronta! Ai, ai, ai. Escrita pelo dedo Então de Deus. senta aí que o negócio vai demorar, Cara, hein? eu tô É uma sentada, mas história. você em casa tá sentada? É verdade. Agora, se você quiser também pegar uma taça de vinho pra acompanhar essa história aqui, também é uma boa, né? Na verdade, pode até pegar um taco, né? Que vai ter tudo a ver com a história. Um taco? É, uma comida mexicana, né? Pô, ué. Meu Deus. Ninguém, gente, com esse taco? Não. Proteção, não, né? Lei Não, Maria da pega Penha, nada a ver isso pipoca aí. que ó. vale o filme. Vale. Vale E se mesmo. não tá assistindo pelo YouTube, talvez valha a pena ir pra lá também. Onde você quiser, você é livre. Vamos lá. Conta, o que rolou? Então, o que aconteceu, né? Eu, no meu auge dos meus 22 anos, estava
Estava há muito tempo sem viajar com os meus pais e eles decidiram ir pra Cancún, no México. Playboy, né, gente? Playboyzinho. Aí eu falei assim, nossa, pra Cancún eu quero ir com eles, né? Porque naquela fase é muito chato. Mas pra essa eu quis. E aí eu fui pro México, pra Cancún. E um dia, eu sozinho, sem os meus pais lá, né? Eu, vou sair à noite. E aí eu fui pra Cocobongo. Sabe aquela balada bem famosa lá do Máscara e não sei o que e tal? Que Essa diz que é mesmo. uma pegação nessa Cocobongo, mas e aí? É. Teve uma noite que foi mesmo, né? É mesmo. Tá, amor. E você, amor? Passa aí. É a versão curta, é a Hot. versão longa, é a versão hot ou é a versão soft? A Thalita tem uma história bem triste, né? Mas que depois Deus honrou, né, toda essa tristeza ele com tá um falando- homem de Deus, né, Ele tá amor? falando que quando a gente se conheceu, eu tinha um relacionamento de 8 anos. Que é daquelas idas e vindas, né? Que, aliás, a gente conversou. Eu noivei 3 vezes, gente. Vocês não... Por isso que eu falo, se deu certo pra mim, dá certo pra qualquer mulher. Porque tá pra nascer uma mulher que noiva 3 vezes com a mesma pessoa, com anel de coco? Não. Anel de coco, gente. Não. Ai, meu Se Deus. eu conseguir, você também consegue, né? Não? E aí eu falei assim, não, agora é definitivo, terminei esse relacionamento, eu não quero saber de homem nenhum. E eu fui passar férias, eu nessa altura já era estilista, e fui com mais 3 passar férias no México. Mais 3 amigas. Mais 3 amigas estilistas também. E aí Aí- você foi pro México para Férias. Total. pra poder dar uma desanuviada daquele Isso, relacionamento que acabou. isso. Tipo assim, graças a Deus que acabou, deixou Isso. dar uma... E eu falei, não quero saber de homem agora por um bom tempo, deixa eu respirar. E a gente chegou no hotel, quero que vocês imaginem. Pensa aqueles caras de filme, assim, australiano. Amor, eu preciso contar essa parte, né? Pra elas irem visualizando lá. Mas eu sou o ator principal do seu filme, do né? meu Isso filme. Tem aquele... vai Tem falar aquele- asneira aí, ó. Coisa. Tem que mas fazer é com isso, com elegância, um né? Mas efeito eu sou sonoro ator. nesse negócio aí. E aí, quando a gente foi pra lá, tinha aqueles australianos jogadores de basquete, todos com 25 anos, nós tínhamos 27 na época, eu sou mais velha que essa pessoa, não deu pra perceber, mas eu sou. E aí, a gente chegou lá, tinha aqueles australianos lindos, maravilhosos, as minhas amigas. Gente, estamos no paraíso, morremos e viemos para o paraíso. Falei, gente, tamo não quero nem saber. Eu não olhava nem pro lado. Eu falei, eu não vou olhar, não quero saber. E na penúltima noite, eu me deparo com essa pessoa aqui. Aí o que aconteceu, né? Eu tava lá sozinho, de boa. Aí, de repente, eu estava com um copo de bebida, assim, e esbarrei numa mulher. Derrubei bebida nela, e aí eu pedi desculpa. Desculpa-me. Já mandei o espanhol, Desculpa, né? Eu desculpa. estudei espanhol um tempão, vou gastar meu espanhol aqui. Mas aqui, foi sem querer. Foi, de verdade. E aí eram controvérsias. duas amigas. Daí elas, não, tá de boa, não sei o quê. Aí eu, é brasileira, né? Daí eu cumprimentei e tudo. E elas falaram que tava com mais 2 amigas ali do Brasil e tal. Só que antes disso, eu tava numa arquibancada, assim. E tinha um lugar lá embaixo, na É balada. aquele palco que todo mundo fala que sim, não vá de saia, porque se dá eles É. fazem um vento já proposital pra mulher ficar só de calcinha. E né? aí, Ele é um tinha... Isso na famoso. balada. Isso, na lá na balada do Cocobongo. Máscara e Lá mesmo. E aí eu olhei, tinha uma mulher loira lá embaixo, tão gato. Eu já tinha tirado várias fotos dela, assim, né? E aí essas 2 amigas, quando eu fui pedir desculpa, elas falaram, a gente tá com mais 2 amigas, elas estão lá embaixo. E apontou pra ela. Aí eu, que coisa, né? E qual é o nome delas? Aí elas falaram o nome da outra lá e Thalita. Eu, legal. Daí, Aí você guardou a informação, com corta. certeza, né? Não é estratégia a parada. Estrategista desde sempre, amiga. É. Adoro. Aí eu dei um tempo, elas foram embora e tudo. E aí eu desci lá e fui de encontro a essa digníssima mulher aqui. E foi muito louco, porque eu olhei pra ele e falei assim, nossa, eu vou beijar esse cara. Tipo assim, na penúltima noite, tava lá invicta, eu só falava assim, ela só quer dançar, sabe aquela música? Era eu, só queria dançar. E aí ela tava dançando lá e olhei pra ela, chamei e falei, oi Thalita, tudo bem? Eu falei, quem é que me Que conhece? segurança, rapaz! Amiga, isso ele sempre teve, viu? Preciso contar pra vocês que ele sempre teve. Eu acho que é o segredo. Eu falo assim, mulher sofre, ele já, né? Ele fala sempre assim, que ele já teve muito acima do peso, muito. E ele sempre teve a autoestima
Lá lá em no cima. alto. E mulher, ou é porque tá com muito peso, ou é porque tá com pouco peso, ou é porque tem um cabelo muito comprido, ou é porque tem um cabelo liso, ou é porque tem um cabelo... Homem não tem esse problema, gente. Homem não tem. É. E daí eu queria ter algum gatilho pra poder chegar nela. Mas naquela festa e tudo mais, se você chegasse sendo só mais um, não iria chamar atenção, né? E eu tinha a informação mais valiosa de todas. O nome dela em pleno México. E foi exatamente o que eu usei, né? E aí, a partir disso ali, ela já ficou caidinha por mim. Eu fiquei meio que, opa, vamos com calma, vamos com calma. Mas aí, no fim, eu acabei cedendo. A gente se beijou, né, nessa primeira noite. Foi muito legal, muito especial. E daí acabou a festa, né? Mas, e pra você, Thalita, era só tipo, ai, tô aqui de boa, vou beijar esse cara, mas é só um beijo mesmo. É, eu beijei com medo, porque, né, a gente sabe, quando o coração tá partido é fácil de apaixonar. Mas, até então, eu fui com todas tava as segurando. blindagens, com todas as blindagens. Tanto que, a hora que a gente foi se despedir, eu falei, eu não vou passar telefone, eu não vou nada, eu vou, tipo, sair vazada pra não ter contato. Falei, nunca mais vou ver esse cara, eu vim aqui no México. Mas aí, né, eu perguntei o sobrenome. Naquela época era Facebook. Daí eu peguei uma caneta do garçom e anotei o nome dela, o nome e sobrenome na palma da minha mão. E memorizei isso. Daí a gente foi embora nesse dia. E lá no México, como que funciona as baladas lá em Cancún? Normalmente é uma balada por dia, por noite. Então, na noite seguinte, seria aquela balada. Eu combinei com ela, não, amanhã eu vou estar lá e tal, te espero, não sei o que e tal. Ela não deu muita moral, assim, né? Eu confesso que eu nem lembro de ter marcado esse encontro, né? Segundo ele, foi algo bem casual mesmo. Tomei um torrão no outro dia, mas um torrão, eu e todas as minhas amigas. Torrão de sol, né? De sol, assim, mas assim, de ficar um pimentão. E elas não quiseram, olha, nem vamos pra sair, gente, não tinha, todo mundo tava com insolação. Eu falei, gente, eu vim até o México, sei lá quando que eu vou vir nesse lugar de novo. Eu vou sair. E era o último dia. Era o último dia, a gente saía às 5 da manhã e isso era, sei lá, uma meia-noite, mais ou menos. E aí tinha a van do hotel com o pessoal do Canadá, eu falei assim, vou treinar meu inglês, vou fazer sei lá o quê. Eles falaram, não, você tem que ir nessa festa que é muito famosa. E chegando lá era aquela festa de colocar o peitinho pra fora, toca uma buzina e todo mundo, coloca Tipo o aquelas do Spring Break, sabe? Que o Pois pessoal, é. aí rola os Exato. peitinhos. Aí você não curtiu muito a Não vibe. curti, eu comecei a me sentir extremamente desconfortável. E aí fiz o que a gente não costuma fazer no Brasil, que é caminhar na praia sozinha. Porque, na verdade, a festa era na praia. Mas, assim, eu fui realmente pro mar ali em direção... E daí, eu fui num ônibus cheio de argentino, não conhecia ninguém, mas porque eu tinha combinado Vocês não com estavam ela, no né? mesmo hotel, né? Não, Tá. a gente tava Totalmente num hotel a 20 quilômetros de distância. E aí eu fiquei procurando ela e nada, até que eu a encontrei na praia. E era assim, era a festa na beira da praia, e aí ela tava ali na praia, eu cheguei lá, a gente começou a conversar Mas e total tudo. coincidência, né? Porque era fora da festa isso. Era fora. Era. Era Mas fora era do- bem próximo, assim. Só que eu estava procurando ela, né? E eu não Porque lembrava. era o meu objetivo, era encontrá-la novamente. E aí, objetivo alcançado, né? Quando a gente coloca uma meta, a meta é pra ser batida. Aí eu achei essa mulher lá, a gente tava junto, e aí, agora começa a novela mexicana, hein? Ixi. Apareceram 2 policiais ali no momento, assim, levaram a gente pra um canto, assim, pra um beco, tirou a gente da festa. E aí eles nos acusaram de um crime que a gente não cometeu. Eles falaram, a gente pode acusar vocês de droga, e aí vocês vão responder por um crime internacional. E a gente falou, não, mas a gente não fez nada e tal. E eles falaram, não tem opção. E aqui, pra quem tá ouvindo, assistindo a gente, isso é algo bem comum em Cancún. Porque essa não é a primeira vez que eu ouço isso. É. Eu já ouvi histórias assim. Depois que a gente passou por isso, assim, até no voo de volta, a gente ouviu várias histórias em relação a isso também. E aí eles foram nos apertando, e qual que era o ponto? Eram 3 horas da manhã, e o transfer da TAS saía às 5 horas da manhã. Então a gente não tinha muito tempo. E aí eles falaram, olha, a gente libera vocês $600 por cabeça. Só que o que É acontece? Sim, e lá no México, todas as baladas são open bar. Então você compra o ingresso antes, ninguém leva dinheiro pra balada. A gente não tinha $1 no bolso. Só que aí o meu hotel era bem próximo, assim, onde estava acontecendo a festa. Então eu falei, não, me dá 30 minutos que eu vou lá no meu hotel, busco dinheiro e volto aqui. Aí o policial falou, beleza, se você não voltar com esse dinheiro,
não vai acontecer nada pra você. Agora, se você levar mais que os 30 minutos, a gente vai levá-la pra delegacia. E aí, nesse ponto, eles ficaram meio assim, se a gente era namorado ou não. E aí, eles perguntaram, vocês são namorados? Eu, sim, eu sou namorado dele. Só que aí, o que aconteceu? Que situação. Ele pegou cara. os nossos documentos, olhou o meu, olhou o dela, e ele perguntou, quantos anos ela tem? Daí eu falei, 25. E aí, o 27. É porque, como a gente tá. Como eu falei lá no começo, tinham esses jogadores. Já aí começou mal, tá vendo, né? E não fui eu. Eu era o mais novo da relação e eu falei a verdade, a minha idade verdadeira. Eu preciso me defender, gente. Como nesse hotel eu falei lá, tinha uns jogadores de basquete, australianos, loiro, do olho verde, aquela coisa toda. As minhas amigas ficaram enlouquecidas, então eles tinham 25, então elas falaram assim, no máximo de 23, 25, né? Vamos dizer que a gente tem 25. Se alguém falar que tem 27, porque todos tinham 27, tem que pagar em dinheiro. Eu falei, gente, dinheiro eu não posso pagar mais nada. Tudo que eu tinha já veio pra essa viagem aqui, eu ainda tô devendo, por sinal. E eu falei, eu vou respeitar isso, não vou pagar mais R$1. E aí eu falei pra ele, quando ele perguntou, 25. E aí no dia o policial perguntou lá e ele descobriu que realmente eu tinha 27, era 6 anos mais velha que ele. Mas aí eu saí correndo pro meu hotel, que era bem próximo, assim, né? E o cara desconfiando. Sim, a todo momento, né? E aí aconteceu uma situação, né? Algo que não é muito comum e às vezes acaba chamando atenção, são mulheres loiras, né? E aí aquele policial se sentiu atraído e se sentiu no direito de querer ir além comigo. Então foi um momento que eu realmente senti muito medo. Nós que somos mulheres, né, sabemos o quanto isso é pesado. E eu falei assim, eu vou fazer a única arma que eu tenho. Eu não tenho força, eu não tenho o que fazer, é um cara armado. Eu vou orar. E eu comecei a falar com Deus naquela hora de voz audível. Ele mandava eu ficar quieta, eu comecei a falar. E aí eu sei que naquela hora, isso foi muito surreal pra mim. Foi mais uma experiência, assim, com Deus. Eu comecei a falar em espanhol. Gente, eu não falo nada, absolutamente nada de espanhol. E eu comecei a falar fluentemente. E eu comecei a falar porque eu terminei um relacionamento de 8 anos, o cara me traiu, e a minha mãe teve câncer. E o cara falou assim, um deles, a mãe tinha morrido fazia 8 dias de câncer e tinha levado um pé na bunda da mulher. E aí ele falou, pedia pro outro, não faz nada com ela, né? Que tinha um que queria ali, né? O que queria ser professor, falou, não faz nada, porque ela já sofreu muito, câncer e tudo mais, isso é muito triste. Vamos pegar o dinheiro, vamos pegar o dinheiro. E aí ele falava assim pra mim, mas ele não vai trazer o dinheiro. Por que homem, você beijou na balada e o cara vai lá pagar $1.200 pra liberar você? Entendeu? Não fazia sentido. Eu falei, não sei se esse cara vai voltar. Mas ali, ele voltou. E o que aconteceu nesse meio tempo, né? Nossa. Meanwhile, eu tô lá correndo, fui no hotel. Isso era 3:30 da manhã, né? Hã? Pula essa parte aí, vai. Aí eu cheguei lá no quarto dos meus pais, bati na porta e falei assim, ó, acredita em mim, eu sou inocente, mas eu preciso de $1.200, senão eu vou ser preso. Mas eu preciso fazer um Nossa! parênteses. Eu preciso fazer um parênteses. É mesmo, você tava com seus pais. Sim. Que na noite anterior a ele me conhecer, então isso já era segunda, terceira noite, né? Ele bebeu todas e chegou no quarto ele tinha perdido toda a roupa de banho, chinelo. Ele chegou com a cabeça ensanguentada, entende? Esse era ele. Foi muita emoção, né? Porque eu cheguei naquele resort e aí eu cheguei no quarto, abri o frigobar, tava cheio de cerveja dos ex, daí tinha uísque, tinha tequila, não sei o que, eu me emocionei. Naquele momento eu ainda ingeria álcool e eu me emocionei. Aí eu me empolguei, me passei, né? Aí eu perdi as roupas lá no hotel e eu não me lembro, né? Mas eu bati a cabeça assim no meio-fio. E quando ele me aí eu cheguei no hotel, eu cheguei no quarto com a cabeça tudo ensanguentada. Gente, Foi dia você drama, fala isso, né? 2 dias depois você fala pros seus pais, eu preciso de $1.200. E você imagina se você é o pai dessa criatura. Foi e você pesado. imagina que ele me contou isso no dia que me conheceu, achando o máximo, que ele tinha perdido tudo e batido a cabeça. Eu era Gente, meio esse era o Vitor. despirocado, Calma que nós vamos chegar na versão atual, peraí. Mas e aí ele volta com dinheiro. Não, mas calma, não acabou ainda. Tem mais coisa nesse meio Amor, tempo. pula essa parte, o povo não vai... Aí beleza, né? Eles meio que não acreditaram e tal. Daí eu vou lá resolver isso. Minha mãe falou, eu vou lá com você, falar com os policiais. Eu não.
eu me meti nisso, eu resolvo. Fica Eu só hashtag fica a dica, né? Se você aí tá gostando de um homem que precisa que a mãe resolva as coisas, já não é um bom sinal. Já não dá, né? não é. Aí eu peguei o dinheiro e saí correndo, desci no hotel, dei 10 passos correndo, de repente, passa uma viatura da polícia, toca a sirene e fala, encosta aí. Daí, Mentira! Sério. Não, é louco. Por isso que eu falei, é uma história um tanto quanto mexicana. Eles chegaram, me encostaram no carro, fizeram o baculejo, que é aquela revista, né? Aham. E aí eles perguntaram assim, pra onde você tá indo? Ah, não, tô indo ele pra festa. Daí eles botaram a mão no meu bolso, tinha $1.200. Aí eles, e que dinheiro que é esse aqui? Eu não, tô levando pra balada. Daí o policial, não, nada disso. Você tá preso, pode entrar na viatura. Mentira! Sério. Aí eu entrei na viatura, né? Ele tava me levando pra delegacia. Daí ele falou assim, tá, mas você não vai me falar a real, o que aconteceu? Então tá. A verdade é que eu tava na praia, e aí 2 policiais nos subornaram, e eu tava levando dinheiro pra ser liberado. Daí ele perguntou, tá, mas aonde que era isso? Daí eu falei, né, o local da festa. Ele chamou o policial no rádio, mudou de caminho, e na esquina da balada, ele parou o carro e falou, desce. Aí eu perguntei assim, tá, mas eu não tô preso? Aí ele, não, você tá liberado. Eu não tenho nada a ver com isso e vai resolver seu problema. Daí ele me liberou, eu saí correndo. E aí, Deus! foi aí que ele a disse Tá que ele disse apaixonou, que né? eu me apaixonei no primeiro dia. Não foi. Foi nesse momento aí. Quando eu vi aquele cara voltando, eu abracei e falei, gente, me apaixonei. Eu falei, lascou. Ele não precisava ter voltado, ele não precisava ter resolvido, né? Ele podia ter se livrado e sumido, né? Assim... Sim. Não precisava, entendeu? A grande maioria não faria isso. Mas ele voltou. Então, ali eu realmente me apaixonei. Eu fui em estado de choque embora. A gente foi... esse outro policial ali que tentou me guardar ali por aquele momento, ele deu pra gente uma moeda pra pegar é verdade. pegar o ônibus. E ele foi comigo, me acompanhou até meu hotel. Não conseguia falar nada, eu só desci. E aí, quando eu cheguei no quarto, falei pras meninas, tentei falar o que aconteceu, porque eu precisava arrumar a mala, porque faltavam 10 minutos pra eles chegarem e buscarem a gente no nosso transfer. E aí, eu contei assim, e ali eu tive muitos pesadelos, muitos. E o mais doido, que quando cheguei em casa, minha mãe assim, o que aconteceu, tal hora, tal minuto? Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque o Espírito Santo me acordou pra orar por você, que ele disse que você tava em perigo. E aí eu contei o que havia acontecido, né? E realmente a gente vê como é importante você ter conexão com Deus, você conversar com Deus, o poder da oração. O quanto, né, a gente fala, eu oro e não acontece nada. Acontece. À medida que você vai orando, vai acontecendo. Eu sou a prova viva disso, né? Dessa oração que ela fez. E aí, o mais doido... Mas nesse meio tempo, eu ainda tava me lascando, né? A história não acabou ainda. Você ficou lá, né? Ele ficou no ônibus, né? O que aconteceu? O policial, ele nos deu $2. O ticket lá custava $1. E aí o ônibus passa por toda a zona hoteleira, que são 20 quilômetros, assim. O meu era do lado da festa, o dela ficava a 20 quilômetros da onde a gente tava. Só que eu fui com ela. Na noite anterior, nós tínhamos ido de ônibus, eu levei ela até o hotel, e aí era o mesmo motorista da noite anterior. Aí eu falei, o mesmo esquema de ontem, você deixa ela e depois você me deixa aqui no hotel. Aí ele, ok. A gente entrou, ela desceu. Quando chegou no final da linha, o motorista falou assim, tá, mais um ticket pra voltar. Daí eu falei, não, mas eu não tenho o mesmo esquema da noite anterior. E ele falou, não, ou você paga ou você desce aqui no final da linha. Daí eu fui e contei a história, o que tinha acontecido e tal. Ele falou, não é problema meu, pode descer. Daí era 5:30 da manhã, eu a 20 quilômetros do meu hotel, sem nenhum real, sem dinheiro nenhum. Aí eu desci do ônibus, eu olhei assim pra cima, não é possível. Eu tentava chorar, mas não conseguia. Não é possível que um negócio desse tá acontecendo. E aí, eu fiz o que me restava fazer, caminhar, né? Aí eu comecei a caminhar, passaram 2 ônibus, eu tentava parar, nenhum parou. Até que eu lembrei que na minha carteira tinha uma nota de $1, daquelas que eu guardo de outros países e tal. Aí eu, pronto, depois de meia hora caminhando, passou um outro ônibus, eu paguei o ticket, ele me deixou lá. E aí, nessa, eu tinha falado pros meus pais que seriam 30 minutos, né? Já era 6 horas da manhã. Aí tava... Eu já tava na polícia procurando, cadê meu filho? Só que eles não ligaram, mas eles estavam lá no hall de entrada e tudo.
E todo mundo desesperado, né? E aí eu falei o que aconteceu e tudo. 7 horas da manhã, a gente foi fazer o passeio das pirâmides de Chichén Itzá. E aí, o guia turístico no ônibus ali, né, tava explicando e falou, ó, essa área aqui é uma área na cidade em que tem crocodilos e que é proibido, a área de pedestre e tal. Aí eu olhando assim, nossa, era onde eu tava caminhando na noite anterior. Mentira! Sério. E aí, pra completar, né, ele começou a me procurar. E aí, procurou tanto que o hotel falou assim, olha, a gente não costuma fazer isso, mas a gente tá entrando em contato, porque tem um cara aqui procurando você muito e tal, ele só quer saber como você tá. A gente pode dizer que você tá bem, tarará? Falei, pode. Eu falei, esse cara quer o dinheiro de volta, né? Pensei que assim que eu cheguei no hotel, eu não tinha certeza se ela tinha conseguido pegar o transfer pra voltar. Aí eu pedi pra entrar em contato com o hotel que ela estava, e se ela tinha conseguido pegar o transfer e tal, daí eles disseram que conseguiram e tal. E depois eu fui pro Facebook, né, procurar lá a Thalita Dalbó. E aí, era outubro, então a gente tava... Cê lembra daquilo? Isso de que ano? Volta aí de no 2012. tempo. 2012. E naquela época, até hoje também, né? Colocava foto de criança no perfil. Do Dia das Crianças, com a minha foto de criança, ele conseguiu me achar lá no Facebook e chamou pra conversar. E eu falei, lógico. Já cheguei falando, eu sei que você quer o dinheiro, né, não sei o quê, eu vou te pagar e tal. Ele falou, não quero seu dinheiro, eu quero a sua amizade, quero conversar com você. Eu falei, gente, tem golpe aí, não é possível, da onde que vai esse cara, né? E aí a gente começou a conversar todos os dias. E aí eu ia pra um evento lá, tipo um retiro, e eu falei assim, como que eu vou ficar sem falar com ele? Não vou poder falar com ele. Daí ela foi e falou assim, você não vai pegar meu telefone, não? Porque a gente pode ser uma mulher de atitude, às vezes não pode, não? Claro! Pode. E aí, desde então, a gente nunca mais ficou um dia sem se falar. E aí a gente começou a conversar pelo telefone. E nessa época, eu tinha um combinado muito forte com Deus, que 11 horas era o meu horário com ele. 11 da noite. 11 horas da noite, e só dele. Como nós conversávamos muito, né? A gente tava se conhecendo pelo telefone, querendo ou não. Eu falei, 11 horas eu preciso falar com o meu pai. Ele falou, gente, mas como assim? Seu pai morreu quando você tinha 2 anos? Não foi o que você me contou? Eu falei, não. Eu tenho um relacionamento com Deus, que ele é como um pai pra mim, eu chamo ele assim. E é um horário que eu tenho com ele, eu não divido com ninguém. E eu falei, já sabe aquilo assim? Se é pra dar errado, vamos dar errado? Ele vai me achar muito louca, já vou contar como é que é o negócio. E aí eu falei. E ele ficou pensativo, tá. E aí, mas respeitou. Respeitou. Olha que legal, né? Isso é um ponto legal da gente ressaltar, que muitas mulheres, elas não têm coragem de se posicionar sobre coisas que são importantes pra elas, né? Sobre, por exemplo, o horário de brincar com a criança, quando tem filho, o momento que ela quer estar sozinha lendo o livro dela ou assistindo a série dela, o momento com amigas, e ela acaba cedendo e deixando isso pra lá porque ela não quer perder a oportunidade daquele cara que tá surgindo na vida dela. E aqui você tá mostrando, na realidade, na vida real, o que é se posicionar. Não é sobre brigar, não é sobre colocar alguém contra a parede, mas é falar, isso é importante pra mim, a gente precisa desligar agora porque eu tenho esse compromisso, né? Eu tenho uma vida acontecendo. Eu costumo falar, quando a gente tem uma vida interessante, a gente passa muito mais valor, né? Por quê? Porque o outro vê que ele não vai chegar e simplesmente levar tudo e ocupar tudo. Não, ele vai chegar e ele vai entrar, se fizer sentido, dependendo dos comportamentos, dependendo do que ele apresentar, da proposta que tiver ali, ele vai entrar e se encaixar dentro da gente. Se encaixar não é a palavra, mas ele vai ser mais... Se adaptar. Né? Ele vai ser mais uma coisa da vida dela, não vai ser tudo da vida daquela mulher, né? Então, muito legal você trazer esse ponto. Mas você tinha essa relação também com Deus, com oração e tudo mais? Não. Eu conheci Deus, assim, mas só de ouvir falar, assim, né? De ir na igreja e tudo, mas nunca tive um relacionamento verdadeiro e tava muito longe distante disso. dele. Peraí, e quem era o Vitor dessa época? Você, porque eu te conheço hoje e sei quem é você hoje, né? Mas quem era você naquela época? Era aquele cara, assim, com 22 anos. Eu tô pronto pra ter um relacionamento sério, uma família e construir tudo isso. Não. Ou você era o Vitor? Tô de boa, tô de buenas na balada, né? Eu era curtindo. o Vitor que eu nunca tinha namorado de verdade, nunca. E eu sempre falava assim,
ou eu vou ser o primeiro da minha turma a casar, ou eu vou ser aquele que vou ficar pra titia ali com 40, solteiro, sem ninguém. E aí, de duas, uma, acabou que eu fui o primeiro, né? E eu a minha era... mãe, pra vocês terem uma noção, Nossa. ela olhava o Facebook dele e ela falava assim, minha filha, o que você tá fazendo? Porque era assim, só festa, mulherada e festa. E assim, sabe, loucão, as fotos dava pra ver o nível da cachaça. É que eu bebia bastante, daí eu tinha mania de tirar a roupa na balada, daí eu tirava a parte de cima. E eu postava essas fotos no Facebook, né? Daí minha sogra não gostou muito, não. Vocês têm noção disso? Só que era um cara com princípios. Ele não estava pronto. Sim. Mas era um cara com princípios. Porque se ele não tivesse, ele não teria chego ali, né? E eu já deixei muito claro isso, porque eu percebi... Eu não sei quem fez isso, mas acho que todas nós a gente faz... Entra meio num jogo, né? Conta aquilo, faz aquilo, se faz. Eu falei, não, eu vou me mostrar totalmente como eu sou, totalmente o que eu faço, como é a minha rotina, e se ele quiser, porque assim, eu já estava disposta, ou eu vou pro último relacionamento, ou eu não quero mais. Porque eu tinha me frustrado muito com o anterior. Então, eu tava nesse momento. E aí, quando eu falei pra ele, ok. Eu acho que ele deu assim, gente, quem é essa louca? Mas ele... E Deus, ele é tão maravilhoso e ama tanto a gente, porque naquele momento que eu me encontrava, a única forma dele me pescar era através de uma mulher. Então, ele precisou mandar uma mulher que me atraísse naquele momento para ser apresentado. E essa mulher, eu sou muito grata a ela, porque foi através dela que eu conheci Jesus Cristo. E lindo! Isso é muito forte, né? Porque qual foi o seu momento? Teve um beija-flor ali, tinha um significado. E pra mim, naquele momento, a única forma dele me pescar seria com uma mulher. E ele já colocou logo a mulher da minha vida, né? Que lindo! Mas como que foi essa apresentação? Então, quando eu tava nesse relacionamento, uma pessoa, ela falou assim, olha, Deus te mandou um recado. Peraí, em qual relacionamento? No de 8 anos. Ah. E eu estava naquela idas e vindas, ele falou assim, Deus te mandou um recado. Uma pessoa aleatória, qualquer? Como assim, Ele gente? conhecia a minha família, sim, mas eu sei que era um homem muito conectado a Deus também. E ele falou assim, Deus te mandou um recado que o seu marido vem de fora e ele vai te tratar igual uma rainha. E ele falou, guarda essa palavra no teu coração. E ele falou isso. E aí, nessas coisas de eu desligar, chegar 11 horas e desligar, teve um dia que eu falei, Jesus, eu nem te perguntei, eu gosto de perguntar as coisas pra Deus, porque a nossa visão é limitada, mas a dele é muito maior. Então, o que eu via naquele momento é que eu estava profundamente apaixonada pelo cara, tipo assim, meu herói. E aí eu falei, como você vê isso? Eu já tô me apaixonando e eu quero a sua opinião. Como você vê esse cara? E aí ele me ligou de novo, e eu falei, nossa, naquele lado colérico, eu falei, já te contei que 11 horas é o meu horário com Deus, com licença. E ele falou assim, não, eu só preciso te dizer uma coisa, eu vou te tratar igual uma rainha, tá? Aí eu falei, resposta, eu tinha acabado de perguntar pra Deus como que ele via, e ele me liga pra falar só isso. Ele nem fazia ideia, ele podia ter falado qualquer coisa. E eu falei, eu vou te tratar igual uma rainha. Foi. E teve um ponto que a gente falou ali, né, no México, foi uma história bem complicada, assim, quando aconteceu. Mas acabou que naquela situação foi tão extremo em que revelou o meu caráter. Porque por mais que eu fosse um cara porra louca ali na época, de ficar bebendo e tal, sempre fui muito responsável, com princípios e de caráter. E naquele momento eu pude demonstrar, e ela pôde ver também, esse caráter, de não ter deixado ela de lado. Porque quando eu falo isso para alguns homens, eles... Cara, por que você voltou? Mas o fato de eu ter voltado é a mulher que tá do meu lado hoje. Então... É isso, né? E muitas vezes, quantas vezes as mulheres estão olhando pros homens, buscando nos homens estética, a química, o beijo. Então, elas vão pra cama, elas querem o beijo nos primeiros encontros pra saber se tem química.
E acabam direcionando o relacionamento para esse lado. E não sabem avaliar caráter. Não sabem avaliar se o cara tem princípios, valores, se ele tem potencial para crescer, aprender juntos, né? E às vezes também com aquela idealização ainda meio infantil, meio adolescente, do príncipe encantado, do cara que paga a conta, abre a porta do carro, e se ele faz isso, é o suficiente para ela falar que ele é o cara certo. E isso é muito legal, mas não é isso que define o caráter de um homem. Sim, né? E eu sempre... Por isso que a gente tem que cuidar o que a gente pede pra Deus, né? Porque por mais que eu não tivesse próximo dele, eu sempre falava que eu queria uma mulher de Deus. E quando eu vi todo esse comportamento da Tá, esse relacionamento íntimo, eu vi algo diferente e que me chamou a atenção. Ah lá o que eu falo. O homem vai falar, essa mulher é diferente. É isso que eu falo. Sim, eu vi algo muito especial nela. E aí, eu era esse homem que vinha de longe, desse homem que a Thalita comentou. De fora, Naquele né? momento, ela em Santa Catarina, eu morava em Minas Gerais, então a gente estava a 1.486 quilômetros de distância, nos falávamos todos os dias, e depois de 30 dias, daí eu fui pra Floripa, pra gente se encontrar. E naquela... Conta da cartinha, né? E uma das coisas, eu gosto de escrever para Deus. Eu acho muito importante a gente escrever, porque nós esquecemos, às vezes, as coisas que a gente fala para ele, e ele acaba fazendo acontecer no tempo certo, e a gente esquece, né? E acha que Deus nunca nos ouve. E aí eu tinha feito uma carta, porque Deus é um Deus de detalhes. Então eu fiz em detalhes como eu queria que fosse o meu marido. E eu coloquei todos, absolutamente. E aí, perfume, uma série de coisas. Quando ele eu fui pegá-lo no aeroporto em Floripa, ele estava vestido como, e ele estava cheirando como, e veio com presente de um chocolate de cavalo marinho. Gente, me fala, se isso é Deus ou não é, porque assim, eu dei dificuldade pra Deus, entendeu? Eu não fui assim, não fui básica, sabe? E aí ele chegou e eu comecei a rir. Ele falou, o que você tá rindo? Eu falei que eu nunca mais ia fazer joguinho, vou ser sincera. Eu fiz uma carta pra Deus, colocando, como que eu esperava, né? Um homem, não falei marido pra não assustar assim tão forte. E eu coloquei todos os detalhes ali. E eu coloquei, inclusive, de como que eu imaginava. Coloquei o perfume, você tá praticamente atendendo ali as expectativas. Ele falou, tá, o que tem nessa lista? O que eu não me encaixo? Daí eu falei, daí ela falou quase. O homem competitivo. Daí ela Deixa falou. eu ver, eu quero alcançar 100%. Tem quase tudo. Daí e o que falta? Daí eu falei, do mais importante é você ser um homem de Deus. E ele falou, o que é ser um homem de Deus? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Vale lembrar que durante esse tempo todo, esse mês até a gente se encontrar, e eu falava que ia falar com Deus, ele falou, me ensina a orar, vamos orar junto? Então a gente começou a orar. E isso pra mim fez total diferença, porque a gente entrou num nível de intimidade. Quando você ora com alguém, não tem como você manter uma vestimenta, uma máscara, tudo cai. Não tem como você falar ali, tá ele, você e Deus, e a pessoa, sei lá, inventar uma história, entendeu? Então isso foi criando mais conexão com a gente. E aí a gente passou o final de semana juntos e tal, e ele me pede em namoro. Aí a gente começou a namorar, né? Não. Eu preciso dizer isso pra vocês, gente. Você vai contar, né? Mas... Eu preciso. Isso eu ainda acho que eu tenho ressentimento. Não, mas peraí, calma. Vamos voltar aqui um pouquinho. Porque você me fala que você escreve uma carta com tudo que você deseja. Aluna de Mulheres de Impacto sabe que isso aí é o módulo 1. Você fez o curso, Thalita? A pergunta que não quer calar. Thalita Dalbó fez o curso? Não fez, porque em 2012 não existia, né? Não existia. Eu acho que eu já tava ali, a gente já se conhecia desde a fundação do mundo, você já tinha essa mensagem lá e eu já tava Você já tinha pegado, você já tinha trocado essa ideia. Talvez eu tenha aprendido com você, talvez a gente já tenha trocado essa figurinha também, né? Porque afinal, o meu processo veio depois... né? Mas eu adorei que você colocou esses pontos de perfume e tudo mais, mas não para aí. Porque não é só sobre essa parte, né, de como o cara vai se vestir, como ele se porta, que perfume ele usa, é a cereja do bolo. Mas muitas mulheres botam isso e para análise ali. O resto esqueceu, né? E aí, esse aqui é o ponto, você estava avaliando. Sim, e vale lembrar que eu era muito visual. Trabalhava com moda, gente. E eu sempre ficava, eu só olhava, homem que tinha barriga de tanquinho, nessa época você não tinha, né, amor? Ele tava com... Não, mas era legal, né? Só não era aquele tanquinho, amor, assim. vamos ser sinceros aqui, né?
Não era, mas então- entende? Mas eu falava assim, gente, o que é isso? Perto de tantas outras coisas. E Coloca isso na se torna... balança, não é? E não é, quando você realmente gosta da pessoa, isso se torna ínfimo. Lógico que você não vai querer um cara, né, fedido, essas coisas todas. Mas, assim, a mulher começa a colocar requisitos. Eu tenho uma amiga que o cara, se ele usar determinado calçado, ela vai embora. Como assim, gente? Todo o caráter, toda a construção e tudo mais, sabe? E as pessoas acabam valorizando o que às vezes não tem tanto valor. Eu tô falando o quê? A imagem é importante? É importante, mas não adianta você usar uma imagem que não sustenta o que tá dentro. Por isso que eu falo que a gestão é de dentro para fora, há uma mudança, porque você não cria um personagem. Então é importante a gente desmistificar isso. Você cria um personagem na sua cabeça, ele é desse jeito aqui, estereótipa. Ops. Como que fala? Muda, vai pela tangente. Estereotipicamente. Isso. E aí, mas na verdade o interior não é aquilo. Por fora é bela viola, por dentro um pão bolorento. Então ele não era isso. Nossa, de que época que é isso aí? Eu nunca ouvi Eu entendi, na eu minha peguei vida. aqui, eu peguei a comunicação, eu peguei. Amiga, defende aí, né? Ele é 6 anos mais novo, Pô, né? tá, pois é, e esse aqui é o ponto, né, Vitor e Thalita, porque quando eu tô falando pras mulheres sobre encontrar, e a gente tá aqui pra mostrar que é possível, independentemente do passado, independentemente de quem foi o seu ex, do que você viveu no seu relacionamento anterior, é possível encontrar um relacionamento, conquistar uma pessoa que tenha potencial, que tenha vontade de fazer dar certo, que tenha caráter, que tenha valores, mas é muito importante que a gente saiba avaliar, enxergar isso E se no outro. posicionar. A gente É. acaba, às vezes, abrindo mão do que é realmente importante com medo de perder aquilo ali. Minha amiga, você foi feita por Deus, você é filha do rei, você merece nada menos que um filho do rei também. Então, essa era a minha Perfeito. concepção. E aí, quando ele foi me pedir em namoro, é como eu falo, tudo eu pergunto pra ele. Gente, pergunta pra ele, porque ele sabe melhor que a gente. E aí, ele falou assim, vamos não. E ele foi, pegou meu batom, gente. Cara, esse pedido foi sensacional. Se Há tiver, controvérsias, Victor. Não, foi sensacional. Se tiver algum homem assistindo isso aqui, nossa, Pega essa dica. cara, Pega a dica, essa pega a dica. dica. Só muda alguns detalhezinhos aqui. Fique atento. Mas calma, primeiro que rolou a história do falta alguns itens da Isso. lista, e aí Aí você falta- falou ser um homem de Deus. E aí você falou, Aí- então o que é isso? Aí eu falei, não, então eu quero, né? Porque eu quero queria ser esse homem. ela, precisava de Jesus. Bota qualquer coisa na lista aí que eu vou cumprir esse trem. Eu preciso ser sincero que na época ali eu não entendi direito, né? Mas eu queria ela, pra ter ela eu precisava ter Jesus, era um pré-requisito, né? Na lista dela. Daí eu fui e aceitei Jesus, né? Eu queria ela. E aí agora que eu já tô preenchendo os requisitos e tal, é uma mulher diferente, né? Uma mulher que tem algo especial, vou pedir ela em namoro. Acordei cedo, daí fui lá no banheiro, peguei... Aí o que eu... peguei um batom ali, um negócio, né? Vou escrever Um no negócio. espelho. Namora comigo. Daí eu fui, peguei o batom lá, escrevi bem grandão, assim, era um espelho grande, aqueles de hotel, sabe? E aí eu escrevi no Grande. espelho inteiro mesmo, assim, bem... Acabou com o batom, virou acabou um com o cotoco. batom. Batom virou um cotoco. Só que assim, gente, esse era o meu primeiro batom da MAC da vida. E do lado tinha um Jequiti. Nada contra. Nada contra, mas assim, né? Na ponta do lápis. Por que ele não usou o Jequiti, gente? Ele pediu com batom da MAC. Ficou só o cotoco e o da Jequiti lá intacto. Eu falei, não é possível. No primeiro momento, assim, foi aquele riso e choro conjunto. E aí eu fui pra ele, eu falei, olha, antes de eu te responder, a gente precisa perguntar pra alguém. Vamos perguntar pra Deus? E ele, meio, né? O que essa doida tá falando? Mas vamos. E ali a gente começou a orar. E aí ele começou realmente a ser uma presença densa de Deus. Que existem momentos que acontece isso, de ficar denso o lugar, a ponto de ele só conseguir chorar. E ele muito tímido, porque tava chorando copiosamente. Eu falava, isso é sentir a presença de Deus? Porque eu não consigo parar de chorar. Não, eu não tava entendendo nada. Era eu tão comecei denso. a chorar. Mas por que eu tô chorando? Eu acabei de Acontecendo nada, tá tudo que tá bem rolando aqui, né? Eu te entendo. Entende, né? E aí a presença era tão forte que era difícil até às vezes de respirar. Eu falo, foi algo muito forte. E eu falei, e a gente entendeu ali, né? Eu já conhecia mais a Deus, então eu falei, entendi. É sim, né? E eu falei, sim, namoro. E a gente começou a namorar e um mês depois nós nos encontramos em Minas Gerais. Isso. E aí também ele continuou esse processo de ele me conhecer e tudo mais, e de eu poder apresentar Jesus de uma maneira mais profunda, a Bíblia e tudo mais. Resumindo, depois daquele primeiro beijo em Cancún,
1 ano e 1 mês e 1 dia depois, a gente tava no altar casando, né? Uau! Um homem, quando ele quer... Deixa eu te contar uma coisa. O homem, quando ele quer, ele quer. Ele vai deixar claro que ele quer. Ele vai fazer acontecer. Mesmo sendo mais novo, mesmo morando em outro estado, mesmo não tendo a mesma conexão com a espiritualidade, com Jesus ou com o que você tiver, né? Mesmo você colocando alguma situação que é importante pra você e ele nem sabendo se aquilo é importante pra ele ou não, né? Ele vai se importar. Ele vai colocar aquilo como prioridade na vida dele também, porque se ele enxerga todo o valor em você, ele sabe que outros homens também enxergarão. E que se ele não pedir, se ele não se apresentar, outro se apresentará. Então esse cara não deixa passar, né? Os amigos dele questionavam exatamente isso que você falou, Lu. Eles falavam assim, tá, mas precisa casar já? Precisa ser assim? Ele falou assim, se eu já achei a mulher da minha vida, pra que eu vou perder mais tempo? Ele falava, não quero perder mais tempo, eu não quero perder, eu não quero dar a chance disso passar. Era o posicionamento dele, exato o que você falou. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo nisso, que eu posso chocar a sua audiência ou não pode, não? Pode chocar. Momento bomba. Nessas leituras da Bíblia, uma das coisas que a gente conversou, lendo. Nossa, Eu falei, a gente leu a Bíblia e ele falou assim, e a gente leu sobre fornicação. O que aconteceu? Ela foi lá pra minha casa e foi me passar o ensino bíblico. E aí ela tava me explicando lá sobre a Bíblia e tal. E aí a gente foi ler um versículo, ela falou, lê esse aí. E aí o versículo falava uma palavra, fornicação. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Aí eu perguntei pra ela, tá, mas o que significa fornicação? Aí ela, olha aí no dicionário. Daí eu fui ver no dicionário, a gente tava fazendo essa tal da fornicação. Tem que fazer um parênteses, né, pra explicar o que é fornicação. Hã? É pra rir ou pra chorar, tô perguntando aqui. A Luísa até foi tomar uma aguinha. E aí a fornicação é sexo fora do casamento. E aí na hora ele veio um temor muito grande no coração dele. Eu não entendi nada, porque, tipo, eu nunca tinha namorado pra mim ter relação sexual foi sua fora do casamento. Namorada? Namorado oficial, sim, foi. Namorado oficial. Que, né, pegou até as amigas da mãe, assim, pra você ter uma ideia. Mas isso é outra vida, E aí, quando ele leu aquilo, ele ficou absurdamente chocado. Ele falou assim... pesou tanto no meu coração, assim, eu não entendi por quê. Porque pra mim era normal, pra todos os meus amigos era normal transar antes de casar, né? A gente aprendeu que é normal, era até ficar e depois já tinha isso. Só que aquilo entrou no meu coração de um jeito que eu fiquei muito desconfortável, muito mesmo. E aí eu falei, amor, não vai rolar. Eu não sei o que é, mas eu não quero fazer um voto de tolo com Deus aqui, prometer algo que eu não vou cumprir, mas eu tô sentindo um peso e não vai rolar. Ele falou, é como se eu estivesse fazendo mal pra você. Eu falei, você está, né? E pra você também. E a gente entrou ali, leu na Bíblia o que aquilo significava e tudo mais, as consequências daquilo, e nós decidimos então ter o que se chama de namoro santo, né? Se assim pode dizer. Mas aí... não ter mais sexo no relacionamento. Só que, até o casamento. Até o casamento. Só que assim, a gente se viu outras vezes. E aí, numa dessas vezes, a gente foi numa praia do Rosa, não sei se alguém conhece. Mas um detalhe, né? Eu tinha 22 anos, na flor da idade. Na flor dos hormônios. Com os hormônios apitando. Sem entender nada, mas por... ler aquela palavra, entender, ter o entendimento daquilo ali, me pesou muito, porque eu vi como um desrespeito a ela. E aí, eu falei pra ela, vamos fazer isso. Não sei como que vai ser, não tenho a menor ideia, mas vamos casar só depois, vamos ter relação sexual só depois que a gente casar. E aí... Não, mas peraí, vocês não casaram um mês depois? Não. Não. Vocês foram morar juntos um mês depois? Não. Um ano e um mês depois. Que a gente casou. Um ano. Isso. Aí a gente Esse foi no primeiro mês de namoro. Nossa, então vocês ficaram, tipo, foi 11 meses. Um bom tempo, assim. Vários meses. Um ano. Que foi no primeiro... mas até o prazo de ir, sei lá, em Uberlândia, deve ter dado uns 10 meses, assim. Aham. Aí a gente foi, no outro mês ali, a gente foi pra Praia do Rosa. Eu nunca tinha ido. E aí a Tá me apresentou. Eu falei, é um lugar que eu gosto muito. A gente chegou lá. O que tava acontecendo num sábado à tarde? Um casamento na praia. Uau. Aí a gente ficou fascinado com aquilo, assim. Aí eu falei pra ela assim,
É porque, detalhe, tá? Eu nem tinha me formado ainda na faculdade. Aí, o que aconteceu? Quando eu vi aquele casamento, eu falei pra ela assim, amor, eu me formando, eu vou me mudar pra cá, eu conseguindo um emprego, a gente vai casar aqui nessa praia. É lógico, eu ri. Porque depois de noivar 3 vezes com anel de coco, o cara tá namorando comigo há 2 meses e fala que vai fazer tudo isso. Eu falei, tá bom, né? Então tá bom. Eu falei, não vai rolar isso aí, com certeza, não vai. Mais novo... Você não levou a sério, então? Não levei a sério na hora. Eu voltei lá pra Uberlândia, onde eu morava, me formei, e aí assim que eu me formei, eu fui pra Santa Catarina, fui procurar um emprego lá. E, mais uma vez, né, o agir de Deus, o mover dele, assim, preparando todas as coisas. Em Uberlândia, eu trabalhava numa trade chinesa, a gente trabalhava com importação da China e tudo. Cheguei em Santa Catarina, daí, onde que eu vou conseguir um trabalho numa cidade? Na época, ela morava em Sombrio, uma Sombrio cidade... é um polo da confecção. Isso. Várias marcas produzem lá. Com 35 mil habitantes. E aí, eu cheguei lá, tinha um cara... Eu atendi exatamente, eu acho que fazia o quê? 5 dias que ele estava lá. E ele procurando emprego em regiões próximas, não estava comigo. E um cara chegou e falou assim, estou abrindo aqui uma trade em Sombrio. E assim, estou precisando de um milagre. Eu quero um cara que fale inglês, que entenda de importação e exportação. Se der um bom dia em mandarim, então... Aí eu falei, eu tenho o seu milagre, né? Que Mas era... sou eu. Daí eu já falava inglês, já tinha trabalhado numa trade chinesa e também já tinha feito 8 meses de mandarim na época, já tinha arranhado. E aí eu fui, entrevistei, 2 semanas depois eu já estava trabalhando. E aí foi questão, acho que de 1 mês depois, eu a pedi em noivado. Eu a pedi em noivado em agosto, em novembro a gente casou na Praia do Rosa, naquele mesmo lugar que eu tinha prometido a ela. E foi muito doido. Que lindo! Você que sonha em casar, em ter um relacionamento, isso é possível, isso está disponível para você. Se conecta com essa coisa maior, né? Que com a energia do amor, se conecta com Deus, pede para Ele, conversa com Ele. Estamos aqui aprendendo com esses dois aí, ó. Faz a cartinha. Estamos aqui aprendendo com esses dois sobre isso na prática, sobre conquistar isso aí na prática. E uma coisa que Deus, ele é muito a favor da família. Se tem uma coisa que ele ama, é família. Então, ele sempre vai agir de uma maneira para que isso aconteça. E o nosso propósito era esse, família. E nesse período, até a gente casar, que foi 1 mês e um pouquinho, ele foi morar comigo. E eu morava num apartamento de 1 quarto. Então, nós dormíamos na mesma cama. E aí, não podia nem dar beijo de boa noite, né, gente? Vamos combinar. Então, cada um dormia com uma coberta, porque a gente realmente estava determinado a casar em santidade. Esse foi um período muito difícil na minha vida. Com os hormônios no auge. Mas foi mesmo. Só que tudo que a gente abre mão por algo maior, a gente é recompensado. A lei da semeadora, ela é muito verdadeira. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. E aqui também cabe o negócio da obediência. Como é que é o da obediência? A cada obediência é um derramamento de poder. Exatamente. Então, a gente obedeceu a palavra e nós plantamos isso. A gente plantou santidade no nosso relacionamento, nos preparamos e nos guardamos para esse momento do casamento. E é algo tão forte que até hoje as pessoas que são lá do Rosa, né, moradores, pessoal do restaurante, eles lembram, porque eles falam assim, vocês são aquele casal da vibe boa, né? Porque assim, os animais paravam lá. Eu lembro de um cachorro, um pastor alemão, que ele é tipo solto lá no Rosa, e ele parou, ficou tipo um cão de guarda atrás da gente, assim. Então as pessoas sentiam uma atmosfera, mesmo não conhecendo a Deus e tal, elas sentiam que havia algo muito diferente naquele lugar, né? E a gente viu Deus honrando aquele momento que foi tão especial e foi celebrado com um casamento, né? Diante dessa história, um tanto quanto mexicana, mas escrita pelo dedo de Deus, né, amor? Eu posso dar um beijo nela? E agora já são quase 9 anos de casado, desde então. Que lindo! E agora vocês trabalham juntos, né? Sim. Exato. E é muito louco, porque quantas pessoas falam que... Quantos casais difícil, falam, né, que não dá? Quantos casais se separaram na pandemia?
E era uma coisa que a gente conversava. Muitos casais, amigos nossos, falavam, nossa, que difícil aguentar minha esposa, que difícil aguentar meu esposo, nossa, bagunça toda a casa. E a gente curtindo. Foi a melhor coisa a gente estar mais junto, Pra próximo. mim e pro dentro. Léo não mudou nada, porque a gente já trabalhava juntos, a gente já ficava 24 horas juntos, não Na mudou época, nada. a gente não trabalhava juntos ainda. Ainda não. Mas Então, é já muito foi bom. a prova dos dois. A gente se dá muito bem trabalhando juntos, mas uma coisa também que contribui para que isso dê certo é nós termos atividades complementares. Porque caso a gente tivesse a mesma função, com certeza seria mais difícil, né? Mas pelo fato da gente ser complementar e priorizar sempre o respeito, Mas aí rola. sinceramente, pra quem tem vontade e disposição, pode vir desafio, pode vir. A gente vai dar um jeito, verdade, sabe? com certeza. E tem algo que eu penso assim, se você... Só um parênteses, sabe por que eu tô falando isso? Porque eu conheço casais que trabalham juntos em atividades complementares e estão quase se separando. Então, não é sobre isso. É relativo. Né? É sobre a nossa intenção de fazer funcionar, independentemente da situação. Uma coisa que a gente sempre conversou, e eu acho que é um grande diferencial, é que as pessoas entendem que um relacionamento eu vou ter um relacionamento para eu ser feliz. E, na verdade, você tem um relacionamento para fazer o outro feliz. Se você entende esse princípio, você enche o tanque emocional do outro. Por exemplo, assim, eu cedo para fazer vontades dele, mas ele, na mesma proporção, cede para fazer vontades minhas. Então, um enche o tanque emocional do outro constantemente. Se eu encher só o meu, o dele vai ficar vazio, vai faltar algo, alguém vai ficar descontente. Se ele fica descontente, ele não vai encher mais o meu tanque. Então, é nesse sentido, os dois precisam entender que é uma via de mão dupla, os dois precisam querer fazer dar certo, os dois precisam priorizar um ao outro. Eu vou me amar primeiro e isso faz com que eu consiga amar o outro. Isso é por isso que eu falo tanto dessa questão da imagem. Você precisa se amar primeiro. Se você não se amar, não tem como amar o outro. Mas você amando o outro, você vai querer ver ele feliz. Então, você vai ceder em alguns momentos. E a gente tem isso muito forte, de ceder. Saber o momento em que cada um vai abrir mão daquilo que gosta pelo outro. Um gosta mais de sushi, o outro gosta mais de hambúrguer. Vamos comer hambúrguer, amanhã a gente come sushi. Tô dando um exemplo simples, mas é nesse sentido, né? De abrir mão pelo outro. Maravilhoso. Nossa, é a mesma coisa de pedir desculpa. Quem pede desculpa primeiro ganha. Lá em casa esse é o jogo. Vocês têm essa regra, Eu né? sempre ganho. Nem vem. eu fui muito ruim. Tipo, Desculpa. Era Ganhei, muito viu? difícil. Era muito difícil. E aí a gente foi exercitando isso. Como eu não quero perder, né? Então... Que demais, que demais. E, gente, pra gente já encaminhar aqui pro final, eu tenho um pedido especial. Antes de eu fazer o pedido especial, deixa eu contar, então. Eu aposto que você que tá nos ouvindo já entendeu o que, no fim das contas, a Thalita foi fazer, de fato, lá em Brasília, com esse capital visual, com essa consultoria que ela me prestou, né? Na verdade, era muito além do capital visual, era, sim, me apresentar pra Jesus. É abrir uma porta que eu sentia que estava fechada e que eu queria muito que fosse aberta, mas eu achava que... não é que não era pra mim, mas eu achava que tinha mais gente que precisava entrar naquela sala. Tinha outras pessoas que precisavam muito mais do que eu entrar naquela sala. Então, eu não achava que eu precisasse conversar, pedir, né? Agradecer, sempre agradeci. Isso nunca nem foi uma questão. Mas eu achava que não tinha mais o que fazer, além de agradecer tão somente, né? E a Thalita foi a pessoa, então, que me apresentou Jesus de uma maneira que eu não conhecia. Foi ela que foi me ensinando, então, e vem me ensinando a despertar essa intimidade, a criar esse relacionamento. E, aos pouquinhos, eu tenho sentido diferença, eu tenho sentido essa relação crescer. E aí, no final desse nosso encontro, o Vitor me falou uma coisa que foi muito profunda, assim, pra mim. E aí ele tocou no ponto de como o meu trabalho contribui para que famílias sejam formadas. Famílias com bases fortes, né? Não uma família desestruturada, desunida, não uma família que se desrespeita, mas uma família com essa vibe aqui, com parceria, com acreditar no outro, com encher o tanque do outro, com fazer pelo outro, né? Com tudo isso que a gente tá falando aqui. Então,
rolou essa conversa e uma outra coisa que você me falou foi, e agora a gente é irmão. Né? Quer dizer, sempre fomos, mas agora a gente foi se apresentado, agora a gente tá aqui e a gente vai conviver como tal, né? E isso pra mim foi tão bonito, porque eu tenho uma certa resistência pra... eu sou super extrovertida, eu converso com todo mundo e parece que eu sou amiga de todo mundo. Mas eu não sou. Pra mim é muito difícil a vulnerabilidade, pra mim é muito difícil dar espaço. Eu me sinto responsável por aquilo ali que eu tô criando. Então, se eu criar com mais alguém, eu penso, eu tenho um compromisso com essa pessoa, vai ter que caber na minha agenda, né? Então, e aquilo tocou muito meu coração, porque é um cara que me viu uma vez na vida e falar uma coisa dessa e se colocar super à disposição e de fato estar à disposição, né? Então, eu só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada por isso. Eu quero ouvir de vocês. Se a gente tá aqui pra mostrar pra essa mulher, através das histórias de vocês, de todas essas conversas que a gente tá tendo por aqui no VonaCast, mostrar que é possível, independentemente do que ela tá vivendo agora, da dor que ela já passou, do passado dela, das experiências traumáticas com outros relacionamentos, ela pode viver algo incrível. Eu realmente acredito nisso, né? Vocês são prova disso. Thalita, que é uma mulher que passou por um relacionamento que não foi tão legal assim antes, é prova disso. E a gente tá falando disso, mas na prática, o que ela pode fazer agora? Desligando aqui, finalizando, pra ela continuar esse aprendizado, o que ela pode fazer? Victor, conta pra gente. Eu começo? Começa. Não, você quer que a Thalita comece? Ela pode começar, as damas claro. primeiro, né? Vai lá, amor. Eu acho que a primeira coisa é se conectar com aquele que a criou, né? Você vai falar com aquele que sabe. Eu falei para Deus, eu não sei escolher, mas você sabe. E quando eu entreguei para ele essa escolha, foi muito doido, porque ele sabia exatamente o que eu precisava, ele sabia exatamente o que eu esperava que nem eu sabia. E o Vitor, ele veio exatamente encaixando em tudo isso. E ele não é a minha metade da laranja, porque eu sou uma laranja inteira, eu me tornei inteira quando eu conheci a Deus e eu entendi quem eu era. E ele veio para somar nessa laranja, né? Transbordar e realmente se tornar um suco nutritivo, que eu falo que hoje essa é a nossa missão. A gente vai muito além, a gente sabe do propósito que a gente tem, que é nutrir realmente, né? Transbordar daquilo que a gente recebeu. Então, se conecte com aquele que criou você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Pare de achar que você não merece, porque você é merecedora. Entenda esse amor, receba esse amor. Ele é o próprio amor, então não tem como você amar alguém se você não se amar primeiro, se você não aceitar esse amor primeiro. Talvez você culpe ele por muitas coisas, como eu já culpei. Mas entenda que tudo são resultados de escolhas. E aí, ele nos ama tanto que ele nos deixa livre para escolher. Só que toda escolha, todo plantio gera uma colheita. Talvez você não colheu o que você queria, mas foi o que você plantou. Então, comece hoje a plantar diferente. Plante com ele. Convide ele para essa plantação, convide ele para te ajudar a abrir os teus olhos. Quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa? Né? Comece a pedir para ele te mostrar essa família que ele tem para você, porque ele tem uma família. Você não precisa desistir, ele tem uma família. E eu te digo que se ele fez isso por mim, ele também vai fazer por você. Eu não tenho nada diferente, eu não tenho nada de especial. O que eu tenho de melhor em mim é Jesus e eu quero te entregar aí nessa noite. Conversa com ele que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Uau! Que lindo, que lindo, que lindo. Algo a acrescentar, Victor? Olha, depois dessas palavras já tá bem completo, mas posso dizer duas coisas? Por favor. Você como mulher, mostre quem você verdadeiramente é, porque da mesma forma que você hoje diz que é difícil encontrar um homem que queira um relacionamento sério e tudo mais, e por causa disso, muitas mulheres acabam se fechando, se guardando, ou mostrando só uma parte do que ela realmente é. Mas no meu caso, e eu aqui como representante masculino nessa mesa, eu não estava preparado. Mas quando eu encontrei uma mulher que fazia muito sentido para mim, eu me abri para isso. Mas se ela tivesse mostrado só uma parte... Mesmo com 22 anos, né? Mesmo com 22 anos. Eu tinha todos os motivos, eu era muito novo, eu tinha todos os motivos para não querer casar ou me comprometer com alguém à distância. Não fazia o menor sentido para o momento que eu estava vivendo. Mas quando eu a conheci verdadeiramente, aquilo me atraiu. E muitas mulheres talvez ainda não encontraram um homem disposto
a verdadeiramente estar do seu lado e construir uma família com uma base forte, porque você não mostrou quem você verdadeiramente é. Não se mostre em partes, não se mostre pela metade, mas se mostre por inteira, verdadeiramente, né? Porque por mais que você diga que, mas eu vou me abrir assim, mas é melhor se abrir antes e ver se a pessoa está disponível para aquilo que você verdadeiramente é. E aí, tudo acontece, tudo flui e essa família vai acontecer. E assim como você quer uma família, do lado de cá, nós como homens também queremos mulheres para construir uma família, para ter filhos. Só vocês não se encontraram ainda. Mas a partir do momento que você tirar essa casca, né, todas essas feridas, esses traumas, tudo isso vai acontecer naturalmente. E quando você se abre, a cumplicidade, a intimidade. E aí o relacionamento vai para um outro nível. Uau, que poderoso isso. Gente, incrível. Vocês curtiram esse bate-papo? Eu curti demais. Nossa, foi top. Foi mais intimidade, mais conexão, né? A gente contou muitas coisas, né, amor? Que a gente isso que eu só ia contou falar, na gente. E intimidade, segredos assim. revelados, assim. Com certeza. Né? Intimidade, como você falou. É. Nossa, muito especial. E você que quer viver um relacionamento incrível, isso tá disponível pra você. O VonoCast existe pra mostrar pra você que é totalmente possível. Eu quero te mostrar que conquistar esse relacionamento pode ser muito mais simples e até muito mais rápido do que você imagina. E se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, deixa seu like, comenta pra gente qual o ponto que mais tocou seu coração e saiba que se tocou seu coração, vai tocar o coração de alguém também. Manda esse vídeo pra essa pessoa. Se você tá ouvindo a gente em alguma das plataformas de áudio, você pode seguir, você pode mandar também pra gente, você pode fazer muitas coisas com esse negócio aí. Segue a gente nas redes sociais. Eu tô lá como Luísa Vono e agora eu quero saber meus convidados. Victor, como a galera te encontra lá? Thalita também? Conta aí. É muito simples. É só escrever Victor com K, Dalbó com L, tudo junto. E me segue lá que eu falo muito sobre estratégias. Vou até falar sobre estratégia de amor, né? Pra como conquistar uma mulher maravilhosa como essa. Tá aqui, podendo. Tem autoridade. E você, tá? E eu é só clicar lá, Thalita Dalbó, que você vai me encontrar e a gente vai falar sobre moda, capital visual e tudo mais. Será um prazer, viu? Muito obrigada, gente. Foi muito bom esse papo e eu tenho certeza que falar sobre Jesus abriu espaço para que muita gente que talvez estivesse ali como eu, um pouco perdida, também se encantasse por isso, entendesse, se abrisse para ter um relacionamento ainda mais próximo com ele. Então, muito obrigada por isso. Obrigada. A gente que agradece, né, ter a oportunidade. Eu sempre falo isso para você, vou falar aqui também no ao vivo. É uma honra, porque você é uma filha muito amada e é por isso que eu já te amo tanto também. Que lindo! Foi um prazer compartilhar a nossa história. E tudo que a gente faz, né, é só um meio. E a finalidade é isso. Jesus quer ter a oportunidade de ter todos próximos a Ele. E a gente só precisa dizer um sim para Ele. Que a nossa história possa servir como essa inspiração para outras mulheres, para outros homens, para outras famílias. Que tudo isso possa se multiplicar. Que lindo, que lindo! Obrigada, gente. Então, um beijo pra vocês e até o nosso próximo VonoCast.